Pedro Proença, advogado, e Joana Amaral Dias, psicóloga clínica. Boa tarde a ambos. Obrigada pela vossa presença. Pedro, começo por ti. Onde é que começam e onde é que acabam estas teias de influência? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde à Joana. Patrícia, deixa-me dizer-te uma coisa. Teias de influência vêm sido conhecidas há muito. Isto é transversal ao panorama político, sobretudo aos dois partidos que mais controlam as autarquias. Têm intercalado estas questões. E eu não deixo de dizer aqui, muito rapidamente, nesta primeira intervenção, que fiquei um bocadinho perplexo porque a revista Sábado, em 2022, avança com uma notícia que poderia eventualmente ter suscitado maior interesse e uma investigação da Polícia Judiciária e do Ministério Público. Aliás, a empresa em causa de algo emergente parece ter dado origem ao nome desta operação agora, que é emergente com I, atenção. E depois há outra questão. Nós aqui no Now, nomeadamente no Repórter Sábado, há sensivelmente um ano atrás, falámos aqui claramente de situações muito duvidosas envolvendo esta Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, relativamente àquilo que era a passagem de 30 mil atestados de residência num curto espaço de 10 anos. Em relação aos imigrantes ilegais. Exatamente, por um dos suspeitos nesta operação hoje. E ficámos um bocadinho à espera de reação do sistema judicial a essa reportagem, e essa reportagem não aconteceu. Essa operação não aconteceu. Coincidência, para bem de uns e mal de outros. No momento em que o PS aparecia nas sondagens 10 pontos à frente da Aliança Democrática, acontece uma operação que, em termos de resultado imediato e em termos daquilo que são danos reputacionais à imagem do partido, me parece bastante relevante. Mas podem ser só coincidências, digamos assim. Joana, pegando nesta questão do Pedro, há ou não coincidências nesta operação, ou vem com 4 anos de atraso? Bom, na verdade, eu não gosto muito de teorias conspirativas. Eu prefiro olhar para os factos. Facto é que nós temos um dos países mais corruptos da Europa. Este é que é o problema, não é? 46º lugar, já estivemos em 23º. É não só da confrangedor. Europa, mas do mundo, todos os 182 países considerados neste ranking. Estamos em 46º, ao lado de países como a Arábia Saudita ou o Qatar. É, de facto, confrangedor. Temos, de facto, que as autarquias são uma gangrena neste setor da corrupção. Sempre foram. Hoje estamos a falar da operação emergente. Ontem podemos ter falado da Tutti Frutti. Anteontem dos autarcas da Maia, que tiveram que, segundo o Tribunal de Contas, devolver quase €1 milhão que tinham sacado indevidamente. Portanto, relembro que dinheiro das autarquias é dinheiro público. Às vezes parece em Portugal que é quase uma espécie de dinheiro privado. Com isto, Portugal perde cerca de 20 mil milhões de euros ao ano. E já dá quase por ano, quase 2 mil euros por cada português. Quase 10% do PIB. Caramba, é preciso mais alguma coisa para os políticos portugueses arregaçarem as mangas e enfrentarem isto? Não! O que é que os políticos portugueses vieram fazer? Mais exatamente o centrão, que são os visados nestas operações dos tutti-frutti e dos emergentes, retirar o visto prévio ao Tribunal de Contas. O visto prévio era até 720 mil euros e decidiram passar para 10 milhões. Ou seja, um aumento de 90% ou mais para 95% dos casos. Ou seja, em vez de endurecermos a fiscalização, o controle prévio, a transparência, o que é que viemos fazer? Abrir a porta, escarrancar a porta para o caciquismo, clientelismo, nepotismo e mais não sei quantos ismos da podridão. E, portanto, eu acho que isto diz bem. Isto aconteceu agora, esta semana. A retirada passou, a retirada do visto prévio. Isto não é propriamente uma coisa antiga. Ou seja, enquanto a Polícia Judiciária e a Justiça procura efetivamente fazer justiça e que estas coisas sejam repostas, os políticos do Centrão continuam a fazer o caminho exatamente inverso. Portanto, eu acho que tem que haver esta resposta judicial, mas tem que haver uma resposta política. Então não vamos lá. Pedro, porquê é que o poder autárquico é tão permeável, o poder local é tão permeável a este tipo de situações? Bem, Patrícia, deixa-me dizer que, obviamente, temos que balizar um bocadinho aquilo que a Joana acabou de dizer. Nem todas as adjudicações são fraudulentas. Felizmente, nem todo o poder local, nem todas as autarquias padecem deste... E, portanto, estas generalizações são um bocadinho as generalizações não são totalizações. Perigosas. Portanto, à partida, temos que ver que há autarcas honestos, há gente que está de corpo e alma nas autarquias. Agora, vamos lá ver uma coisa. As freguesias em Lisboa têm uma particularidade que as distingue das freguesias a nível nacional, das freguesias, por exemplo, dos meios mais pequenos. Estamos a falar de autarquias que têm orçamentos, a maior parte das vezes, superiores à grande parte das câmaras municipais do país.
que movimentam recursos em termos materiais e humanos muito significativos. Portanto, estas autarquias, que são as Juntas de Freguesia de Lisboa, obviamente que, até pelo facto de não estarem tão expostas mediaticamente como, por exemplo, uma Câmara Municipal, à partida tornam-se centros mais atrativos para a constituição de uma espécie de clientela partidária que vai vivendo e vai sobrevivendo à conta de uma rede de interesses que é obviamente transversal, e volto a dizer, aos dois partidos que têm partilhado o poder. Há um facto que eu assinalo, e eu falo por experiência própria, que fui autarca de uma Assembleia de Freguesia em 2017 a 2022 aqui em Lisboa. É notório, só não vê quem não quer, que à partida, por exemplo, assim que um determinado partido ocupa o poder numa destas juntas de freguesia, aparecem de repente imensas novas empresas que são constituídas na hora, a quem horas depois de terem sido constituídas começam a ser adjudicadas. Às vezes antes. E, portanto, estamos a falar do quê? Estamos a falar de questões que têm a ver com assessorias de comunicação, assessorias jurídicas, a prestação de serviços na área da psicologia, da assistência. Eu apontei para a Joana, mas foi apenas assistência social, etc. E, portanto, à partida, muita da clientela política que alimenta os aparelhos partidários sobrevive daquilo que acaba, infelizmente, e isso é que eu lamento, e me espanta, e me sempre espantou sempre, que me aparenta ser uma convicção de que isto é normal. Há aqui uma normalização destes comportamentos em que as pessoas agem desta forma de mandato para mandato, independentemente da cor partidária. Porque se fez sempre assim. E porque se fez sempre assim. E obviamente que isto tem que ser combatido, até porque, repara, as juntas de freguesia, por serem os órgãos do poder local que estão mais próximos da população, obviamente que todas estas situações deterioram a percepção que as pessoas têm. Aliás, a intervenção da Joana é bem exemplificativa disso. Deterioram a percepção que as pessoas têm do poder local e na confiança nos políticos. E necessariamente tem que ser combatido. Agora, os timings, Patrícia, já é uma questão mais discutível. Deixa-me ir buscar aqui mais um exemplo concreto, em vez de prédicas vazias, coisas concretas, números e factos. Facto é que o advogado que ajudou o Governo a fazer a lei para retirar o visto prévio do Tribunal de Contas, inclusivamente para desresponsabilizar os políticos e gestores públicos... Mas vamos focar-nos neste caso aqui mas este é o caso, Patrícia, porque isto significa, esta lei significa ainda mais bar aberto. Mostra como não só existe esta péssima prática e gestão nas autarquias, como exatamente os partidos do Centrão querem ainda cavá-la mais, aprofundá-la mais. Retirar o visto prévio para as autarquias do Tribunal de Contas significa isso mesmo. Isto é escandaloso. Eu acho que os portugueses que estão a ver hoje não as é notícias... nada disso está em causa. Ficam estupefatos. Está Fala do Rui Medeiros. Rui Medeiros, que pertence à Cérvulo e Advogados, é um dos advogados que efetivamente fez esta lei, nomeadamente não só para retirar o visto prévio, como também para desresponsabilizar então com os parceiros jurídicos, à pala dos parceiros jurídicos. E quem é essa pessoa? Aqui está mais um exemplo de promiscuidade. A pessoa que o Partido Social Democrata queria colocar no Tribunal Constitucional. Portanto, aquilo que se passa, aliás, basta ver a soberba hoje do Partido Socialista. Olha o comunicado, Patrícia, o comunicado do PS. Então vamos centrar-nos exatamente nesse comunicado e nas palavras de José Luís Carneiro. Era isto que o secretário-geral do PS devia ter dito? Que nunca. O PS não está a ser alvo de buscas? Jamais. O comunicado do Partido Socialista, quando li o comunicado hoje, eu tive que ler e reler. Eu não acredito. O Partido Socialista vem dizer que isto não é o Partido Socialista, que é um trabalhador do Partido Socialista. Não, como assim não é o Partido Socialista? São pessoas do Partido Socialista, militantes filiados no Partido Socialista. Um trabalhador, mas quem é que era? Era o porteiro? Era a senhora que cozinhava as refeições? Estamos a ver esse comunicado. Exatamente, obrigada, porque realmente é chocante. É um senhor, nomeadamente o grande pivô disto, o senhor Duarte Moral. Bom, isto é, o nome parece que realmente é absolutamente sarcástico. De José Luís Carneiro. Sim, assessor do José Luís Carneiro, e que foi assessor de António Costa. Aliás, António Costa, entre o assessor do gabinete com dinheiro entre as garrafas e os livros e este, mostra que realmente não se soube rodear, no mínimo, o que nós podemos dizer, Patrícia, é que o ex-primeiro-ministro António Costa não se soube rodear das pessoas certas. Isto é desresponsabilização total, isto que o Partido Socialista está a fazer, e o José Luís Carneiro. Eu ouvi, por exemplo, hoje Augusto Santos Silva também na rádio, exatamente na mesma linha, mostrando que, lá está, este Centrão, seja a tutti frutti, seja na emergente, em vez de arrepiar caminho e aprender com os erros,
Não, então, continua a cavalgar esta onda. Pedro, então o que é que o poder político devia fazer perante situações destas? Patrícia, deixa-me situar aqui 2 ou 3 coisas, porque aquilo que a Joana está a dizer, infelizmente, não corresponde à realidade no que respeita à questão do visto prévio. Posso dizer que 99,5% das adjudicações nas freguesias não dependem de visto prévio, não atingem valores sequer. Aqui não é a questão do visto prévio, aqui é a adjudicação sucessiva às mesmas pessoas com ligações ao aparelho de partido. Antes que a Joana está a dizer, serve para as câmaras municipais, não tem nada a ver com a realidade das freguesias. A Joana está aqui completamente desfocada em relação a esta realidade. Completamente. Relativamente a Rui Medeiros, considero um dos nossos maiores, talvez o nosso maior constitucionalista na atualidade, portanto, tenho pelo senhor um profundo respeito. 89 contratos, no valor de 8 milhões de euros. Realmente é grande. José Luís Carneiro fez aquilo que tinha que fazer. Tu repara, realmente o que eu sei do arte moral, é preciso dizer isto, do arte moral, estava como funcionário do PS há 1 mês e meio. Que eu saiba, acho que regressou em março aos quadros do Partido Socialista. E, portanto, o que o José Luís Carneiro fez, basicamente, foi de uma forma bastante institucional, e eu, portanto, atribuo como correta, dizer o seguinte: bem, vamos separar o facto de existir uma investigação no espaço físico do PS daquilo que é o envolvimento do PS. Eu não estou a pôr aqui em causa que depois, como no Tutti Frutti, aliás, no Tutti Frutti não se foi mais longe porque não se quis. Porque, basicamente, há aqui sempre esta suspeição de que pode haver aqui questões de financiamento partidário por trás desta questão. Não vamos lá chegar, nem no Tutti Frutti neste caso. Não é isso que está em causa, nem os valores permitem falar. Pessoas falam em 800 mil euros, falam em 2 milhões de euros, com todo o respeito, só para terem uma ideia. 2017 e 2022. Há freguesias em Lisboa que têm como orçamento anual 13, 14, 15 milhões de euros. Portanto, não acho montantes significativos. Por outro lado, acho que sim, José Luís Carneiro tinha que fazer, obviamente, o que aconteceu, na medida em que aquilo que aconteceu neste momento, neste timing, foi prejudicial. Tinha de deixar cair o seu funcionário? Sim, tinha que deixar cair o seu funcionário. Tinha que deixar, é um funcionário do partido, e obviamente que eu acho que institucionalmente o José Luís Carneiro fez aquilo que lhe competia, basicamente. O Rui Medeiros, só quero esclarecer que o Rui Medeiros... Joana, mesmo é minuto para terminarmos. Rui Medeiros é o campeão dos ajustes diretos, 8 milhões de euros, 89 contratos, portanto é natural que venha defender o seu próprio quintal. Então concordas com o André Ventura, que diz que este caso é muito grave pela extensão e que o PS não pode ser protegido nem defendido neste caso? O Partido Socialista, aquilo que eu esperaria do Partido Socialista, ou fosse o PSD, ou fosse o Chega, ou qualquer outro partido envolto nisto, era, primeiro, defender a justiça. Não vir como já está enxameadas as redes, as teorias, agora que o Partido Socialista está em cima nas sondagens, cá isto... Mas não te parece coincidência? Isso... Não. Eu não avalio esse tipo de coincidências. Desculpa, Patrícia. A mim compete-me, efetivamente, ver a justiça a funcionar. A justiça não tem que estar submetida a calendários políticos. Não tem. Muito menos as sondagens. Eu estou farta de ouvir este discurso que diz, agora íamos para eleições... Mas nos últimos tempos tem sido uma acusação constante. Exatamente. Até num passado mais Vamos para eleições. Lógico. Exatamente, Patrícia. Vamos para eleições e lá vem mais uma busca. E agora estas são as sondagens também. Portanto, quer dizer, a justiça agora devia ter um timing, um sentido de oportunidade, que era... Tinha que estar atenta às sondagens, portanto, os inspectores da PJ devem lá estar em casa a tomar nota. O Partido Socialista está em cima das sondagens, então não agora tem nada a ver com os não podemos fazer buscas, não podemos fazer justiça. Isso é absolutamente ridículo, Patrícia, e patético. Há mais freguesias, o que eu quero é que exista um Estado de Direito a funcionar, independentemente do calendário político. Existe uma coisa chamada separação de poderes. Há mais freguesias em Lisboa onde isto acontece. Eu espero muito sinceramente que a justiça chega a todas elas e que fiquemos a saber também essas investigações. Joana Amaral Dias, Pedro Proença, obrigada pela presença de ambos.